Olá, amigos. Mais uma vez nos encontramos por esse canal. O Mestre falou e desta feita nós estaremos pensando um pouquinho nas doutrinas escatológicas. Muitos se falam de escatologia, uma palavra oriunda do latim escatus, que significa literalmente coisas do fim. Entretanto, ao meu ver, a escatologia bíblica, ela está desde o Gênesis até o Apocalipse. Fizemos então um compêndio de doutrinas chamadas doutrinas escatológicas. Estas doutrinas, uma vez sistematizadas, irão dar o quadro de uma escatologia bíblica. Começamos então pela doutrina das alianças. São 8 as alianças. E dentro da doutrina das alianças, nós vemos a previsão dos acontecimentos escatológicos. Doutrina das dispensações. São 7 as dispensações. E os dispensacionalistas analisam a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, dividindo a história da raça humana. A doutrina dos grandes reinos da terra. Nós pensávamos pelas previsões de Daniel, que eram 4 grandes reinos. Na realidade, o livro de Daniel fala de 6 grandes reinos, e nós analisaremos cada um deles. A doutrina dos corpos, ou seja, os cristãos sempre imaginaram que por volta do arrebatamento, este corpo mortal haveria de se revestir da imortalidade, esse corpo corruptível haveria de se revestir da incorruptibilidade. Entretanto, um estudo mais apurado da doutrina dos corpos nos mostra que nós temos um outro corpo a ser ocupado por aqueles que participarem de tal ato. Doutrina da morte e do estado intermediário dos mortos. Onde estão aqueles que já dormiram em Cristo? E os do Antigo Testamento? E os de hoje, onde estão? Isso é o que veremos dentro da doutrina da morte e do estado intermediário dos mortos. Doutrina das ressurreições. O que é a ressurreição? Quando dar-se-á tal fato? Doutrina dos juízos ou julgamentos. São 7 juízos ou julgamentos. E nós haveremos de analisar um a um. Doutrina do arrebatamento, que é também a saída do Espírito Santo do nosso sistema solar. Doutrina das 70 semanas, ou seja, tudo quanto foi escrito por Daniel e que prevê as coisas do fim. Doutrina da vinda de Cristo. Durante anos a fio, estudamos a doutrina da vinda de Cristo como estando dentro da doutrina do arrebatamento. Entretanto, são doutrinas distintas e separadas e precisamos então analisá-la de forma tal que se entenda de fato aquilo que representa a vinda de Cristo. Doutrina do milênio, são os 1000 anos em que Satanás será preso, a terra será restaurada e Cristo reinará aqui com a sua igreja. Doutrina da revolta de Satanás, após os 1000 anos Satanás será solto, então o que acontecerá? Como será isto? Nós haveremos de ver passo a passo. Doutrina do destino dos ímpios mortos, ou seja, para onde irão, como será feito, de que maneira isso será feito, o tribunal de Cristo, ou melhor, o grande trono branco, que é o juízo final, e finalmente a doutrina do perfeito estado eterno. Nós haveremos de analisar cada uma destas 14 doutrinas, pois a relação da escatologia está nitidamente composta por essas 14 doutrinas. A escatologia é então uma doutrina que abrange desde o Gênesis até o Apocalipse e está dividida dentro destas doutrinas. Nós estaremos mostrando
como se monta, como se forma o conteúdo pedagógico da escatologia através das suas doutrinas. E assim, nós esperamos que tenhamos alcançado, de alguma forma, o seu interesse por saber das coisas finais. E é claro que nós estaremos com a nossa base no livro do Apocalipse, onde João recebe uma notícia ou uma ordem, melhor dizendo, e ele deve observar as coisas que são, as coisas que passaram e as coisas que hão de vir. Até lá, se Deus disser que sim.